Imagina acordar amanhã e descobrir que o lugar onde você bate ponto todo dia é, na verdade, a fachada de um grande golpe. E não tô falando de corrente de WhatsApp, mas de um Ponzi Scheme profissional, daquele nível que vira caso de polícia e vira episódio de True Crime. Hoje a gente vai entrar fundo em Ponzi Schemes e Financial Crime Signs escondidos dentro de empresas normais, e você vai entender porque o seu chefe pode estar usando o seu trabalho para tocar um esquema criminoso sem você perceber. Eu sou o Paulo, esse é o canal onde a gente destrincha Ponzi Scheme, pirâmide, crime corporativo e tudo que a grande mídia costuma explicar pela metade. Se você curte esse formato de True Crime financeiro, quase um mini documentário sobre golpes reais, já se inscreve e ativa o sininho, porque essa série tem 25 episódios e cada um conecta com o outro. E fica comigo até o final porque além dos 5 sinais, eu vou te contar o que fazer se você perceber que seu crachá talvez seja sua maior prova num processo criminal. É o final porque além dos 5 sinais, eu vou te contar o que fazer se você perceber que seu crachá talvez seja sua maior prova num processo criminal. Antes de entrar nos sinais, precisa encarar uma ideia desconfortável. Nem todo golpe nasce com cara de golpe. Muita fraude começa com escritório bonito, recepção com café, mural de valores da empresa e até discurso motivacional de somos uma família. Se você viu o vídeo anterior, Ponzi Scheme versus pirâmide financeira, diferença fatal, já sabe que nem toda pirâmide se apresenta como investimento. Algumas se disfarçam de oportunidade de carreira. Mas espera, e quando o esquema é tão bem montado que até o RH acredita que está num projeto sério? É aí que os Ponzi Scheme em Financial Crime Signs ficam mais sutis e ao mesmo tempo mais perigosos. Rapidinho, só para alinhar. Um Ponzi Scheme é um tipo de fraude em que o dinheiro pago para os antigos participantes não vem de um negócio real, mas do dinheiro que entra de gente nova. O nome vem do Charles Ponzi, um italiano nascido em 1882, que em 1919 dizia ganhar dinheiro com cupons postais internacionais, comprar barato na Europa, trocar por selos mais caros nos Estados Unidos. Na prática, dava muito mais trabalho fazer esse negócio do que simplesmente usar o dinheiro dos novos investidores para pagar os velhos. Em cerca de um ano, ele levantou algo em torno de 15 milhões de dólares da época. Foi tratado como gênio das finanças em Boston, até tudo desmoronar em 1920, ele ser preso por fraude e depois ainda tentar outros golpes. Isso parece coisa de outro século, mas hoje o mecanismo é o mesmo, só muda a embalagem. Em vez de selos, é startup de finance, fundo milagroso, projeto de cripto ou empresa de marketing multinível com discurso de inovação. Agora presta atenção nisso. Quando esse tipo de esquema veste terno e ganha CNPJ, ele começa a usar a estrutura de empresa para se esconder. E o primeiro rastro que costuma aparecer é a promessa de dinheiro. Toda empresa séria tem meta, bônus, comissão. Só que num ambiente contaminado por um Ponzi Scheme, as promessas de ganho são completamente descoladas da realidade do mercado. Você ouve coisas do tipo, aqui todo mundo vira 6 dígitos em um ano. Se você seguir o método, nunca mais vai se preocupar com dinheiro. Nossos top performers compram apartamento à vista em poucos meses. Ninguém mostra planilha, histórico, média real dos funcionários. É sempre alguém que conhece alguém que ficou rico absurdamente rápido. E aqui é onde fica interessante. Não confunde meta agressiva com conto de fadas financeiro. Empresa boa pode sim pagar muito bem para quem entrega muito resultado. A diferença é que existe um caminho plausível, com cliente real, produto real, margem real. Em golpes e scams corporativos, o discurso é sempre de retorno garantido, independente de crise, inflação, concorrência, global economy, nada parece afetar aquele negócio mágico. Se você pergunta, mas e se o mercado piorar? A resposta vem com frases vazias, tipo, a gente cria a própria realidade, a economia aqui dentro é diferente, como se a empresa vivesse num universo paralelo à debt crisis e à inflação que estão na vida de todo mundo. Quando as promessas de dinheiro fácil já são exageradas, normalmente aparece o próximo padrão. De repente, a pressão não é mais só para você vender, mas para trazer mais gente.
Você entra achando que seu trabalho é comercial, atendimento, tecnologia, qualquer coisa, e em poucas semanas seu gestor só fala de montar time, chamar amigos que têm perfil, aproveitar sua rede de contatos. Cada pessoa nova que você indica vira um motivo de festa, prêmio, reconhecimento, mesmo que essa pessoa ainda nem tenha produzido nada. Parece familiar? Em muitos esquemas Ponzi, a entrada de novos participantes, seja como funcionários, franqueados ou parceiros de negócio, é o verdadeiro produto. Mas calma, porque isso ainda não é o mais bizarro. Indicar amigo para vaga é normal em qualquer empresa. O problema é quando tudo gira em torno de recrutamento e quase nada gira em torno de um produto claro. As reuniões semanais são mais focadas em duplicar a rede do que em melhorar serviço. As campanhas internas premiam quem traz mais gente, não quem fideliza cliente. Você começa a perceber que a empresa ganha mais com a taxa de adesão, kit inicial, licença, taxa de treinamento dessa galera nova, do que com a venda de algo concreto para o mercado. E lembra do que eu falei lá no começo? Ponzi Schemes and Financial Crimes Signs quase sempre envolvem essa obsessão por manter a máquina recebendo dinheiro fresco, custe o que custar. Aí vem um terceiro sinal silencioso, mas fortíssimo: a opacidade nos números. Pergunta inocente: quanto a empresa fatura? Qual é a margem desse produto? De onde vem o dinheiro do meu bônus? De um lado, ninguém sabe responder. Do outro, as respostas são sempre genéricas. Estamos crescendo muito, os números são excelentes, isso é informação estratégica. Não se preocupa com isso agora, só foca em performar. Em empresas sérias, até quem está na base tem pelo menos uma noção dos grandes números, sobretudo se o papo é de crescimento explosivo o tempo todo. Em estruturas de fraude, quanto menos gente entender o fluxo de caixa, melhor para quem está desviando dinheiro lá em cima. Agora imagina esse cenário em época de crise. A economia derretendo, inflação comendo o poder de compra, notícias de debt crisis e problemas na global economy todo mês, e ainda assim, internamente, o discurso é de que ali dentro nada pega, de que a gente é blindado, de que quem está aqui nunca sofre com crise. Quando você pede algo simples, como um relatório, um balanço, um laudo de auditoria independente, o clima pesa. Viram para você e dizem que quem questiona muito não tem perfil, que você está pensando pequeno. Esse tipo de reação, mais do que a falta de número em si, é um sinal clássico de crime corporativo querendo se esconder. Enquanto isso, tem um grupo que parece viver em outra realidade: a alta liderança. Diretores desfilando de carro importado que custa mais do que todo o faturamento do seu setor, viagens internacionais constantes, festas em resort de luxo, relógios que valem vários anos do seu salário. Nada contra ganhar dinheiro, o problema é quando esse luxo não bate com a história que te contam. Salário da base atrasa, comissão muda de regra na última hora, bônus some com justificativas esquisitas, mas o padrão de vida lá em cima só sobe. Se você for maratonar documentários de true crime sobre golpes financeiros, vai ver esse roteiro se repetindo. Enquanto o esquema dura, quem está no topo espreme cada centavo, porque sabe que é questão de tempo até a casa cair. Mas espera, porque tem outro detalhe que liga tudo isso diretamente ao mecanismo de qualquer Ponzi Scheme: a origem do dinheiro que paga quem chegou antes. Você começa a notar um padrão estranho. Quando tem campanha de recrutamento forte, os bônus aparecem. Quando entra menos gente, de repente, o sistema está com problema. A plataforma de pagamento caiu. Vamos ajustar as regras de comissão esse mês. Em algumas empresas de investimento, isso é ainda mais agressivo. Prometem rendimentos fixos bem acima do mercado, todo dia ou todo mês, mas não conseguem apontar um negócio real que justifique aquele retorno. É só quantidade de novos investidores, novas licenças, novas cotas vendidas. E essas não conseguem apontar um negócio real que justifique aquele retorno. É só a quantidade de novos investidores, novas licenças, novas cotas vendidas. Esse mecanismo se repetiu em vários golpes modernos com cripto,
tokens, até supostos projetos de NFT que diziam juntar tecnologia e arte, mas na prática só usavam o dinheiro da galera nova para pagar rentabilidade da galera antiga. Troca o nome do ativo por franquia, curso, licença e o filme é o mesmo. Se os pagamentos, salário variável, comissão, bônus, retorno de aplicação só fluem quando entra gente nova ou dinheiro novo e travam quando esse fluxo diminui, você não está olhando para um negócio saudável, está olhando para um Ponzi Scheme dentro de uma estrutura que parece empresa, mas funciona como pirâmide. É aqui que muita gente entra em choque. Você não é só vítima em potencial, pode estar, sem querer, ajudando a manter o crime vivo. Quando você recruta amigos, posta vaga em rede social, vende a oportunidade em jantar de família, você está levando mais gente para dentro da engrenagem. Em casos famosos de crime corporativo, funcionários intermediários acabaram respondendo na justiça porque assinavam contratos, intermediavam investimentos, participavam de apresentações cheias de mentira. Não é exagero dizer que trabalhar num esquema desses pode colocar não só seu dinheiro, mas sua reputação profissional e até sua liberdade em risco. Isso que a gente estuda como Ponzi Schemes and Financial Crime Signs, em processo, vira participação em fraude e associação a crime. O que fazer se você está vendo vários desses sinais no lugar onde trabalha? Primeiro, respira fundo e não age por impulso. Sair gritando "isso aqui é um Ponzi Scheme" no corredor pode só te isolar ou pior, fazer você ser demitido antes de entender a dimensão do problema. Começa registrando. Salva e-mails com promessas de ganho, fotos de apresentações, mensagens de grupos que falam de retorno garantido, contratos que você assinou sem ler direito. Não é paranoia, é se proteger, num cenário em que, se tudo der errado, vão tentar empurrar a culpa para alguém da base. Depois, procura informação fora da bolha da empresa. Pesquisa o nome da companhia em sites de reclamação, notícias, tribunais. Vê se já saiu alguma matéria ligando ela a crime corporativo, fraude e scams. Conversa com gente de fora do círculo de fiéis. Alguém de confiança que entenda de finance, um contador, um advogado. Não é conselho jurídico, óbvio, mas é bom ouvir quem está acostumado a olhar número frio, sem o encantamento do discurso interno. Em muitos casos reais que acabaram virando true crime em documentário, foram funcionários desconfortáveis, lá da base, que juntaram provas e levaram a história para autoridades, disparando investigações que ninguém imaginava que um dia aconteceriam. Se você está chegando agora no canal, vale muito ver o vídeo Ponzi Scheme versus Pirâmide Financeira, Diferença Fatal, porque lá eu explico a estrutura técnica do golpe. Aqui, a gente trouxe isso para o seu dia a dia de crachá e olerite. E essa série ainda vai longe. São 25 episódios conectando golpes clássicos com escândalos modernos. No próximo vídeo, a gente vai mergulhar em um caso brasileiro gigante. O maior roubo corporativo do Brasil. A farsa da Americanas. Documentário. A ideia é pegar tudo isso que você está aprendendo sobre sinais de golpe e aplicar em um caso real de vitrine, que atingiu investidor grande, pequeno, fornecedor, funcionário, todo mundo ao mesmo tempo. Se eu pudesse deixar uma única mensagem deste episódio, seria essa. Empresa séria não precisa de promessa milagrosa, nem de culto à liderança, nem de esconder número. Quando você vê um combo de promessas irreais de ganho, obsessão por recrutamento, zero transparência financeira, ostentação sem explicação no topo e pagamentos que só funcionam enquanto o fluxo de gente nova entra, o alerta precisa soar alto. Isso não é cultura agressiva, não é mente milionária, são Ponzi Schemes and Financial Crimes Signs bem na sua frente. Então me conta nos comentários, sem citar nomes de empresa, quantos desses sinais você já viu na sua vida profissional? Deixa o like se esse vídeo te ajudou a enxergar seu trabalho com outros olhos. Se inscreve para não perder os próximos casos de true crime financeiro e manda esse episódio para aquele amigo que vive dizendo que vai ficar rico rápido num negócio que você sempre achou meio estranho. A gente se vê em O Maior Roubo Corporativo do Brasil, A Farsa da Americanas, documentário,
onde eu vou te mostrar como um escândalo pode começar com pequenas distorções e terminar abalando a economia inteira.